Meus irmãos, vamos aqui ler o versículo 5 do Evangelho de João, capítulo 8, dizendo assim: E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Pode. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 5. Os fariseus, os escribas e fariseus que tomaram aquela mulher em adultério, trouxeram a presença de Jesus, eles confrontam Jesus com essas palavras, né? Com essas palavras e com essa situação. Primeiro com a situação de que jogaram a mulher diante da presença de Jesus, né? E agora com essa palavra eles dizem: olha, a lei diz que as mulheres devem ser apedrejadas. Tu, pois, o que diz? Confrontam Jesus. Confrontam Jesus de uma maneira muito ruim, né? Porque eles estão querendo jogar Jesus contra a lei, né? Verdade. Querendo jogar Jesus contra a palavra de Deus. Essa era o intuito deles, né? Eles queriam jogar Jesus contra a palavra de Deus. Usaram da própria lei para isso. Agora, interessante, irmão, eu estava olhando ali aqui rapidinho, que a lei não fala isso. Não. Porque a lei fala assim: os dois serão apanhados, o homem e a mulher. E aqui o que eles falam? Né? Na lei de Moisés mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Olha aí. Interessante, né? Já na hora de fazer a acusação, eles já pervertem a palavra de Deus. A palavra de Deus já foi pervertida no momento da acusação. Na hora que eles falam, a palavra de Deus diz isso, eles já falam. Acho que Deus tem tanto apreço pela sua palavra que nessa hora deve ter dado uma coceira na linguinha dele, né? Não é? Deu uma... Assim diz na tua palavra, né? Foi só uma observação, mas é interessante, eles mudaram a palavra de Deus. Dizia que o homem e a mulher, Levíticos 20:10, os dois tinham que ser apanhados para ser apedrejados. E aqui tem mais uma observação. E aqui fica difícil. Porque, na época que a lei foi estabelecida, Israel era um povo que era dono do seu território. Nessa situação aqui, Israel já não era mais dono do seu território. E como Israel não era mais dono do seu território, eles respondiam para quem? Os romanos. Você não podia cometer um pecado capital, uma morte, um assassinato, sem autorização do imperador. E aí como é que fica? É aí que estava a situação complicada. Porque se Jesus fala, então faça conforme a lei, ou vai buscar o homem para apedrejar os dois, se Jesus fala isso, nem isso Jesus podia dizer. Porque para isso ele teria que buscar a autorização do imperador. Eles estariam cometendo um crime diante do Império Romano, diante da lei romana. Então aqui que está toda a complexidade, né? E os judeus, eles sabiam disso. Porque tanto eles sabiam disso que eles estavam de mãos atadas nessa questão. Se eles quisessem apedrejar, eles podiam apedrejar, mas por causa do Império Romano eles não podiam. Não podiam. E as mesmas coisas para o dia de hoje, né? Se a gente trazer para os dias de hoje aqui também, né? Alguém chega aqui e fala que a lei diz tal. Não, é a lei brasileira, não pode ser realizada. Então, meus irmãos, a lei de Moisés, conforme ela foi concebida, conforme ela foi passada para o povo de Israel, ela já não se aplicava mais naqueles dias. Mas aqueles fariseus queriam aplicar ela, tal qual. Porque a lei de Moisés, ela foi dada um cerimonial, foi dada uma lei como um Estado. Tem leis para regir o Estado de Israel. E o Estado de Israel já não estava mais constituído. Aquelas leis caíram. Aquelas leis caíram. Não pode ser mais aplicado aquelas leis. Aquelas leis tinham caído, porque o Império Romano manda agora aqui. Como é que você vai legislar sobre um caso que quem manda agora é o César? Aquelas leis caíram. A lei do Senhor, dada para Moisés, uma parte dela, ela teve o seu propósito naquela ocasião. Ela teve o seu propósito naquela ocasião. E qual que era o propósito de Deus com a lei de Moisés na ocasião que deu para Moisés para o povo de Israel?
era ensinar algumas coisas para o povo. E o ensino que era em Levítico, o livro de Levítico, o ensino era sobre a pureza de Deus. E a pureza de Deus, o ensino sobre a pureza de Deus passa pelo ensino de como Deus julga todas as coisas do convívio. E o que você precisa fazer para se aproximar de Deus? A santidade de Deus. O caráter santo de Deus. Todas essas coisas, quando Deus deu lá em Levítico para Moisés, era para ensinar isso. A santidade, como Deus é santo. Aleluia. Então, quando falou lá para apedrejar as pessoas que tinham cometido adultério, Deus coloca essa lei para o povo ali, porque eles vinham de meio de povos que prostituição e adultério era culto a outros deuses. O Senhor precisava colocar uma lei muito rígida, uma lei muito séria, para ensinar aquele povo a respeito da santidade. Ele precisava, e como todo o povo de Israel era chamado para adorar ao Senhor, todo o povo de Israel era chamado para adorar ao Senhor, todo o povo tinha que ser santo para chegar perto de Deus. Todo o povo tinha que ser santo para chegar perto de Deus. Se você não for santo, você não pode chegar perto de Deus. Meu Deus. Se não há santidade, não há como chegar perto de Deus. E eu acho interessante a gente falar isso nos dias de hoje, meus irmãos, porque a gente ouve muito da graça. A gente ouve muito sobre Cristo. E é importante a gente saber isso. Claro, é o mais importante. Só que se a gente esquece como Deus é santo, se a gente esquece como a lei do Senhor é perfeita, se a gente esquece que lá dentro do tabernáculo que o Senhor fez, lá no meio dos israelitas, onde Ele falou que ali seria o lugar onde encontrariam com o sacerdote, com os israelitas, ali seria a tenda do encontro. Se o Senhor não tivesse colocado na história um momento aonde os filhos de Arão, que perverteram a ordem do culto, na hora faleceram, morreram na hora. Meus irmãos, a gente perdeu a dimensão da santidade de Deus. A gente esquece que quando a gente está em oração, a gente está entrando no Santo dos Santos. Meu Deus. A gente esquece que quando a gente está entrando em oração, a gente está entrando em lugar santo. Lugar santo. Muitas vezes nós podemos incorrer no erro, no perigo de entrar na presença de Deus e imediatamente algo profano, um pensamento ruim, algum engano, torpeza, sexual aparecer na nossa mente e a gente está na presença de Deus. A gente precisa ter noção dessas coisas, porque o Senhor fez questão de um momento na história deixar claro que quem não é santo não vive. Quem não é santo não vive. Não vive. Não vive. É por isso que é muito importante quando a gente fecha os nossos olhos para orar aqui e para buscar a presença de Deus. A gente tem a dimensão que nós estamos entrando em terreno espiritual, aleluia, santo. Aleluia, glória a Deus. Espiritual santo. Os momentos de oração, eles são santos. Os momentos de pregação da palavra de Deus, ele é santo. De adoração, ele é santo. Nós estamos entrando na presença do Altíssimo. Não é como daqui a pouco quando nós vamos almoçar. É diferente. Existe uma sacralização do tempo. Existe uma sacralização do momento. O Senhor, Ele não fez a lei à toa, Ele não determinou aquelas coisas à toa, o Senhor não determinou festas à toa. As festas judaicas eram para isso, para tornar aqueles momentos em momentos santos. Tudo isso era para santificar o povo. Tudo isso nos serve de ensino, de professor, para a nossa história, para a gente aprender. E tudo isso aqui na história de Jesus está sendo confrontado na pessoa dele. Glória a Deus. Tudo isso está sendo confrontado na pessoa dele. As pessoas querendo chamar de Jesus de profano, querendo profanar a Cristo, querendo colocar ele contra a lei, tirando a sua pureza, tirando a sua coisa mais profunda de Jesus, a sua santidade. O homem que era 100% homem, mas 100% Deus, querendo macular a sua santidade. Essa era a intenção dos fariseus, querendo colocar também ele contra as autoridades romanas, macular a sua pessoa como cidadão,
como cidadão, não cidadão romano, mas sob, né, o domínio de Roma, querendo macular a sua vida, querendo colocá-lo contra a lei. E o que a gente aprende com isso, meus irmãos? O que a gente aprende com isso? É que se a gente fosse uma pessoa no lugar de Jesus, talvez num aperto como daquele, súbito, uma coisa é você ser pego de surpresa, outra coisa é você ser pego, né, quando você espera. Quando você é pego de surpresa, né, o coração se agita, né? A gente de repente fala coisas que não devia, verdade. Jesus foi pego de surpresa, a festa tinha acabado, cada um tinha ido para sua casa, ele foi para o monte orar, depois voltou para o templo ensinar. Talvez eu esperasse que os judeus voltassem lá para discutir com ele, não, mas eles foram lá, pegaram uma mulher em adultério, levaram na presença dele. Pegaram ele de surpresa. Então, meus irmãos, que a gente possa tomar cuidado e a gente tenha a noção da santidade de Deus para a gente não falar besteira. Amém? Que a gente tome cuidado quando a gente for pego de súbito, porque o diabo ele faz isso mesmo, ele gosta de pegar uma situação quando a gente está confortável, quando a gente acha que não tem perigo nenhum, de repente ele vem exatamente para nos pegar de surpresa, verdade. Que a gente tome cuidado, porque Deus é santo. Glória a Deus. Deus é santo. E a gente não seja pego de surpresa. Que a gente saiba da palavra de Deus. Saiba exatamente o que está escrito na palavra de Deus, para a gente não ser pego de surpresa. Em todas as situações. Nós temos que estar, como o apóstolo Paulo falou, pensando nas coisas que são do alto. Glória a Deus. Tudo que tem virtude, tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for bonito, é isso que tem que ocupar o nosso pensamento. Amém. É isso que tem que ocupar a nossa mente. Todas essas coisas que tem que ocupar o nosso ser. Glória a Deus. Para a gente não ser pego de surpresa. Para a gente não ser pego, né, em acusação e para o inimigo não ver querer macular a nossa vida. Os irmãos, o diabo, as suas forças, ele quer, acima de tudo, nos fazer pecar. Essa é a função de Satanás. Mais do que tirar o nosso dinheiro, a nossa saúde, ele quer nos fazer pecar. Ele quer nos levar a pecar contra Deus. Sejamos, pois, santos na presença do Senhor. Sejamos, pois, vigilantes na palavra do Senhor, para não cair nas ciladas do diabo. Amém? Glória a Deus. Amém. Seja Deus.